Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma mensagem ministrada no último dia 20 de setembro na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson e essa mensagem foi ministrada no último domingo. E nós estamos aqui gravando essa mensagem para que ela possa chegar até você. Você que está distante, você que não teve a oportunidade de estar conosco no culto presencial. Oséias capítulo 4, versículo 6 é o nosso texto de hoje. O livro do profeta Oséias está no Antigo Testamento, um dos profetas menores. Menores não porque ele era menor em relação aos outros, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Não, porque escreveu uma quantidade um pouco menor. Isto. Oséias capítulo 4, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim a palavra de Deus: o meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. Eu acho que essa palavra, essa tradução, reflete bastante o atual momento. As pessoas praticamente viraram as costas para Deus, não querem saber de Deus, não querem saber da instrução de Deus, não querem ensinar aos seus filhos os preceitos, as ordenanças, os mandamentos de Deus, e aí a sociedade, a família se encontra como se encontra, né? Praticamente estraçalhada, deteriorada. E o profeta Oséias profetizou em Israel durante o reinado de Jeroboão, entre 794 e 753 a.C. Jeroboão, ele foi o rei em Israel, Reino do Norte. E o profeta descreve aqui um quadro deprimente. O profeta, amando de Deus, expõe a corrupção geral de Israel naqueles dias. Olha só se essa palavra não é bem atual. Essa palavra, essa acusação, não era tão somente para os sacerdotes da época, que estavam negligenciando a sua função, o seu papel, e foram chamados à atenção pelo Altíssimo, Senhor, o nosso Deus e Pai. Observe bem o texto. Deus comissiona o Oséias a uma mensagem por atacado. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque não quer saber de mim. Por isso está sendo destruído. Olha só essa mensagem. A notícia não é muito boa, não. A culpa aqui é concorrente, é culpa dos sacerdotes, né? É culpa das pessoas. Os sacerdotes na época era o papel que eles faziam, que seria como os pastores atuais, né? Então os dois lados têm culpa. De um lado os sacerdotes e de um lado o povo. E o povo precisava buscar a Deus, o povo precisava desejar mais de Deus, o povo precisava estreitar o seu relacionamento com Deus, o povo precisava se arrepender, o povo precisava deixar de ser incrédulo, o povo precisava deixar de ser idólatra. Segundo o profeta, o Senhor tem uma contenda aqui com os habitantes da terra, porque neles não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que só prevalecia nesse momento, naquele momento, era mentira, era pessoas adulterando, havia roubos, havia furtos, havia arrombamentos, assassinatos. Oséias profetizou em 780 a 750 a.C., como eu disse para vocês. E a mensagem é muito atual para nós hoje. Nós precisamos fazer uma relação com o nosso tempo atual e notar aqui que em muitos aspectos ela se identifica com o quadro apresentado pelo profeta Oséias na época. Por isso que Deus diz que a palavra dele, ela permanece para sempre, a palavra dele não muda. Olha só, muda os tempos, muda o homem, mas a crise do homem é a mesma, crise existencial. Falta de Deus, ausência de Deus provoca crise existencial nas pessoas. E na época, assim como hoje, a falta de conhecimento de Deus, a ignorância de Deus,
é apontada pelo profeta como um fator agravante desse quadro social de decadência aqui, um quadro social de miséria. E atualmente as famílias as famílias como estão hoje, devido à falta de conhecimento de Deus, é um quadro de miséria, é um quadro de deterioração, é um quadro preocupante. Sem Deus, a família está fadada ao fracasso. E aí o que vai ser dessa próxima geração? É importante reconhecer que Deus, ele não fica indiferente a esse caos estabelecido na sociedade, ele intervém. A situação das pessoas na época, ela não é diferente nos dias atuais. Pelo contrário, olha, os dias atuais hoje são piores. E Deus deseja muito perdoar os nossos pecados, o pecado do seu povo. Deus deseja muito restaurar a comunhão com o seu povo. O propósito de Deus é sempre bom para cada um de nós. Ele quer extirpar de nós, tirar de nós esse pecado, né? Tirar, né, o poder do pecado de sobre nós. E isso o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou. O Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, proporciona a nós remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados. Em Cristo nós somos perdoados. Não interessa o que você foi, não interessa o que você fez, Deus pode perdoar você em Cristo. Basta você se voltar ao Senhor. E também em Cristo Deus nos proporciona redenção, ou seja, a libertação. Nós somos libertos em Cristo. Somente em Cristo. Deus, Ele é bom, Deus é fiel, a sua graça permanece. Ela é abundante em nossas vidas. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus envia Oséias nesse tempo. Porém, esse povo, assim como nos dias atuais, eles não estavam prontos, eles não querem saber de Deus. Eles não se arrependem. E pior, muito menos aceitam, admitem que estão em pecado. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre o tratamento radical aplicado por Deus contra o mal da depravação humana. Porque ele vai dizer lá em Romanos 1:27, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: esse povo recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, a vida é uma semeadura. O que nós semeamos, com certeza nós vamos colher. E olha, a colheita é obrigatória. Pense nisso. E no versículo 28, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, diz assim, eu vou ler os versículos 28, 29, 30, 31 e 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus entrega o ser humano a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, já que ele não quer mudar, não se arrepende. Deus faz assim. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O apóstolo Paulo escreveu Romanos praticamente aí 60 depois de Cristo, ou seja, em relação ao profeta Oséias, 850 anos aproximadamente depois. E ele está dizendo a mesma coisa. Então o Oséias está escrevendo praticamente 800 anos antes de Cristo, uma palavra de Deus. O apóstolo Paulo vem confirmar essa palavra também, reproduzindo isso aos Romanos, 800 anos depois. E nós estamos aqui, né, 2000 anos depois de Cristo, falando sobre essa mesma palavra, a
palavra de Deus é essa aí. É oportuno lembrar, porém, que essa é uma medida extrema. Ela é uma medida de Deus extrema dispensada àqueles que se recusam a se valerem da graça de Deus para que sejam curados. Ou seja, eles resistem a Deus. Não querem saber de Deus, viraram as costas para Deus. Não querem ser transformados, não querem ser santificados. Eles viraram as costas para Deus. Mas os que resolveram, os que se arrependeram, eles foram inseridos em um processo de santidade. Santidade significa sanidade, qualidade do que é são, limpo. Daí o termo sanitário. Portanto, a graça de Deus, ela aplicada pelo Espírito Santo, ela é um poderoso remédio que santifica, ou seja, ela sara o que está espiritualmente enfermo. Ela purifica o que está moralmente enlameado. Ela restaura, ela transforma o que está psicologicamente deformado. A graça de Deus é isso. É a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Há transformação. Há uma mudança de mente. Isso nós chamamos conversão, transformação, restauração, regeneração. A boa notícia é que a depravação humana ela tem cura. A graça de Deus. E é por isso que desde o passado o Senhor exorta o seu povo dizendo, desde Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17, que assim diz: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. No versículo 17 de Isaías, capítulo 1, o Senhor diz: aprendam a fazer o bem. E o Senhor Jesus Cristo vem, vive em meio a nós, é a presença de Deus em meio a nós, e faz um convite, Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vou proporcionar a vocês descanso. Jesus chama os cansados, os sobrecarregados, os alivia, promove instrução, porque precisa aprender de Deus. Você precisa ter o Senhor Jesus como Salvador, mas também como Senhor. E quando você o tem como Senhor, é que você quer aprender dele, você quer obedecê-lo, você quer andar com ele, você quer andar segundo as suas orientações, as suas instruções, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos alivia, ele nos instrui, ele nos ensina. O Evangelho da graça de Deus é capaz de confrontar. Olha só o que o Evangelho faz. Ele confronta, ele reverte o quadro de depravação que se acha estabelecido na sociedade. E aqui nós precisamos fazer aqui uma menção, me vem à mente aqui agora. Por que as pessoas normalmente vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, são confrontadas pelo Evangelho quando se prega o Evangelho naquela igreja? Se você entrar numa igreja e sair do mesmo jeito que você entrou, não foi pregado o Evangelho, não foi falado de Jesus Cristo. Uma igreja cristocêntrica, uma igreja que você precisa participar, é uma igreja que prega o Senhor Jesus Cristo, que fala sobre Jesus Cristo, que o assunto é Jesus Cristo, onde se ensina a palavra de Deus. Se você entra numa igreja e você é confrontado em relação à maneira com que você está vivendo, você precisa parar e pensar: eu preciso mudar, eu preciso melhorar em algumas áreas aqui, é esse o lugar que eu preciso, essa palavra de Deus é para mim, não é para o outro que não veio, não, é para você mesmo. Então você precisa continuar e você precisa olhar para você, que é o seu maior inimigo, você é o seu maior inimigo, e dizer: eu vou mudar em nome de Jesus, eu tenho áreas da minha vida que precisam ser melhoradas. Essa palavra, ela veio para me orientar, para me chamar a atenção. Mas, pelo contrário, tem algumas outras pessoas que preferem viver do jeito que estão vivendo e nunca mais voltam nessa igreja. Isso é preocupante. Então, o Evangelho da graça de Deus, ele é capaz de confrontar e ele reverte o quadro de depravação que nós estamos inseridos, em que a sociedade está estabelecida, e muda as pessoas, muda as famílias. Isso é conversão.
Isso é transformação. A mudança que vem de dentro e que se exteriora em boas obras. As pessoas percebem. Todos percebem. Cremos que o Espírito Santo é quem muda o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, assim o apóstolo Paulo afirmou: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer pessoa, independente de quem seja, independente de cor, raça, independente de sexo, independente de idade, independente de qualquer coisa, Deus pode transformar a vida de uma pessoa, seja ela quem for, tenha feito qualquer coisa, Deus transforma. Esta é a promessa do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo de Crônicas 7,14. Essa palavra continua de pé. No convite de Jesus é isso. Atualizando essa palavra. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É a graça falando. Se este é o seu caso, se este é o seu desejo, se esta é a sua vontade, aí onde você está, eu gostaria muito de orar por você. Porque se não for assim, nós vamos sofrer as consequências das nossas omissões. Como discípulos de Cristo, somos chamados para ser sal e luz. Nós não podemos nos calar, pois somos portadores da boa nova que redime e cura, que promove redenção e libertação, que promove remissão de pecados, perdão de pecados. Cumpramos nossa missão. Vocês, nós, o apóstolo Pedro fala assim, nós, ele está dizendo para nós, ele diz assim na palavra, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá na sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9. A responsabilidade ficou mais clara agora, mais evidente. Pois em Cristo nós passamos, cada um de nós, a sermos sacerdotes. O sacerdócio real dos santos é o livre acesso que Jesus nos permitiu ao trono da graça de Deus. Quando ele fala lá na cruz, está consumado, tetelestai, ele está dizendo, olha, missão cumprida, livre acesso a Deus agora. Em nome de Jesus, nós podemos acessar o trono da graça de Deus. Toda e qualquer pessoa pode fazer uma oração, e essa oração feita em nome de Jesus chega a Deus. Isso é sacerdócio, né, real do cristão. Então Jesus na cruz, ele viabilizou esse acesso, dizendo, está consumado. João 3,16, palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato de Jesus na pessoa do Senhor Jesus, ele desobstrui um caminho, ele pavimenta um caminho, ele abre acesso, né, a Deus. Portanto, nós temos livre acesso a Deus. Aí no seu íntimo você pode fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Melhor oração que você pode fazer é uma oração completa. Me ajuda, revela que você precisa de ajuda. E também revela que Deus é soberano, poderoso. E você reconhece que Deus tudo pode. Mas sempre essa oração precisa ser feita em nome de Jesus. Eu gostaria de orientar você a entrar com mais frequência na presença de Deus, a orar mais. Oremos! Ore para que Deus abra seu entendimento, sua mente, para que você seja uma bênção, para que você, em seu viver, glorifique mais a Deus, renda graças a Deus, agradeça a Deus em todas as circunstâncias.
Que o seu coração seja sempre um coração grato, para que você seja um exemplo, um testemunho a outras pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, ouve a nossa oração, muda a nossa vida, nos aproxima mais do Senhor, faz com que nós sintamos desejo, prazer, vontade de estar, ó Deus, aprendendo mais de Ti. Possamos, ó Deus, nós elevarmos nossas orações a Deus em nome de Jesus, com a certeza absoluta de que o Senhor nos ouve. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, extensão da sua família, trabalho, igreja, casa, vizinhança, bairro, cidade, nação. Em nome de Jesus oramos. Tenha uma boa semana. Deus abençoe você.